Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje, NASCAR, com a prova de Talladega. Como funciona a direção de provas do Brasil. Kartismo no eixo Rio-São Paulo. E como sempre, os segmentos de arrancadas. Nós começamos falando de NASCAR. Em Talladega, Clint Bowyer ficou com a vitória, Jeff Burton foi o segundo colocado, David Blaney, a surpresa, em terceiro lugar, Brad Keselowski na quarta posição e Brian Vickers em quinto lugar. Para mim, a pior prova disparado de Talladega e nos últimos anos, uma das piores corridas da NASCAR. Eu me lembro que há alguns anos, Roberto, quando todos os carros ficaram seguindo em fila, você também foi a pior prova de Talladega. A Talladega é isso, ainda mais com duplas. Eu não esperava nada diferente. Infelizmente, não foi o final emocionante da primeira prova da temporada em Talladega, que a gente teve aquele final super emocionante. Mas acho que isso foi mais porque no final, com o acidente do Mark Martin, o Jeff Gordon, que vinha forte com o Mark Martin vindo lá de trás, ficou sem parceiro. O Trevor Bayne foi atrás dele, mas o Trevor Bayne logo abandonou o Jeff Gordon para ficar com o Matt Kenseth. Faltando 2 voltas, não dá para fazer isso. Acho que foi um erro, a meu ver, do Trevor Bayne, que abandonasse o Jeff Gordon de cara. Tchau, Jeff Gordon, paciência, e fosse com o Matt Kenseth. Mas trocar de um, trocar de outro, faltando 2 voltas, o que aconteceu é que naquela confusão ali, porque estavam meio na frente, foi embora. O Jeff Burton e o Clint Bowyer. Clint Bowyer, que acabou ganhando no slingshot, e foi merecido, porque andaram o tempo todo na frente. Esse é um excelente comentário. Se fosse a primeira prova do ano em Talladega, valia o que a gente viu. Mas a prova número 6, os playoffs, eu sinceramente esperava mais do Cal Edwards, esperava mais do Jimmie Johnson, esperava mais do Matt Kenseth, que foi o único, aliás, daquele grupo que buscou a vitória. Jeff Gordon demorou demais para atacar, ou seja, o que eu esperava de uma prova número 6 dos playoffs em Talladega era ataque dos pilotos que buscam o título. Eles correram para não se acidentar, eles não correram para vencer nenhum deles. Tá, só um detalhe, o Jeff Gordon não disputa o título, mas aqui em defesa do Jeff Gordon. Ele estava bem na luta ali no final, ele e o Mark Martin avançaram bem antes. Quem demorou para avançar foi o Jimmie Johnson, que inclusive em determinado momento falou para o Dale Earnhardt, vamos ficar para trás, não sei o quê, e se ferrou, para não dizer outra palavra. E o Cal Edwards, que no final acabou salvando um resultado razoável. Mas se deu bem porque o Matt Kenseth, infelizmente, porque ele estava lá na frente batalhando, acabou ficando para trás. Mas coisas de Talladega. Mais uma vez, a tabela de posições embaralhou agora. Cal Edwards agora tem uma confortável vantagem de 14 pontos em cima de Matt Kenseth, que está em segundo, Brad Keselowski em terceiro, 18 pontos atrás do líder, Stewart tem 19 pontos na quarta posição, Kevin Harvick com 26 pontos na quinta posição, e a partir do Kevin Harvick, inclusive ele, na minha opinião, acabou a temporada. É o ponto que eu discordo de você. Eu acho que o Kevin Harvick ainda tem chances, 26 pontos atrás, faltando 4 provas para o final. Fácil não vai ser. A vantagem no momento é do Cal Edwards, com 14 pontos de vantagem sobre o Matt Kenseth. Esse, no momento, é o piloto a ser batido. Matt Kenseth bem, mas não está muito à frente do Brad Keselowski e do Tony Stewart, que tem chances razoáveis ali, uma derrocada, um problema do Cal Edwards, e esses 3 juntam. Mas eu acho que o Kevin Harvick ainda tem chance. Esse é o ponto que eu discordo. Agora, tem um piloto que você não mencionou. Buschin? Não, Jimmie Johnson, Figueiredo. Acabou pro Jimmie Johnson. Acabou a festa. Depois de 5 títulos consecutivos. Mas você está dizendo que ele vai ser campeão? Está dizendo que o Kevin Harvick vai ser campeão? Agora, você Sérgio, prepara para rir esse seu sorriso disfarçado, Sérgio, pode sorrir mais. Vai treinando no espelho. Sérgio Lago, 2 pontos que eu quero chamar a atenção, não sei se você concorda ou não, pela história você não vai concordar. Primeiro, Cal Edwards na escola Matt Kenseth, cozinhando resultados sem buscar vitórias. Pode ser o campeão? Sim, ele está com 14 pontos de vantagem. Agora, se não conseguir uma vitória nos playoffs, para mim, vai ser o campeão que vai ficar devendo. E outro ponto, que é mais uma pergunta do que um comentário, Matt Kenseth em primeiro, o Matt Kenseth em segundo, Cal Edwards em primeiro, Jack Roush nas 2 primeiras posições. Será que vai chegar um ponto que um vai beneficiar o outro? Jack Roush diz, bom, Matt Kenseth a partir de agora vai ser o Cal Edwards a briga. Não. Isso já aconteceu antes, isso não vai acontecer. Com certeza, quanto ao Cal Edwards, de novo, isso é choro, Figueiredo. Choro. Ano passado, um piloto, acho que ano passado, retrasado, um tal de piloto de JJ, ganhou com uma vitória nos playoffs. Então, mas venceu, mas conseguiu uma. Mas não importa, o piloto tem que ser campeão, Roberto. Como ele é campeão, desde que não seja roubado. Se for roubado, sim. Se não é roubado, é campeão. Escola Matt Kenseth da direção aqui do título do Cal Edwards. E também Talladega, uma fim de semana para esquecer. Antes dessa corrida desastrosa dos playoffs, na minha opinião, tivemos 2 brasileiros
que também não mostraram muito em Talladega. Não vamos falar muito sobre isso, Nelson Piquet acabou envolvido num acidente que não foi culpa dele, o número 51 bateu nele e acabou com a prova para ele, e o Miguel Paludo, o spotter dele, cometeu um erro, ele foi penalizado, ficou boa parte do final da prova uma volta atrás, quando recuperou a volta não tinha mais o que fazer. Esquecer e virar a página para os brasileiros. Essa foi a história da NASCAR, agora a história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. Por outro lado, em Curitiba, já na década de 50, se podia ver carros lado a lado decidindo a aposta de saber qual dos dois era o mais rápido. E no começo dos anos 90, os brasileiros resolvem organizar outra apaixonante categoria de corridas: as arrancadas. Muito gratificante, é um esporte que a gente tanto ama, ver crescer, a gente vê as dificuldades que a gente veio passando. Hoje ainda existe muitas, lógico, porque é um esporte que está sendo agora, o Campeonato Brasileiro deve divulgar ainda mais, viabilizar patrocinadores, mas é muito... O piloto da arrancada, ele tem que se privar, como eu sempre falo, sempre se privando de muita coisa para poder investir, porque o custo é muito alto. Entendeu? Porque aqui a potência é pura, a arrancada você tem que ir por tudo ou nada. Aí existe quebras, e aí onde o custo é muito alto. Então realmente a gente já fica feliz em saber que no começo lá ela veio, tal, gatinhando, hoje ela está crescendo muito, saber, né, o que está voltando, porque passa um filme na cabeça da gente. Nesse momento você volta 20 anos atrás, e graças a Deus eu tenho uma boa memória, eu volto agora, eu lembro como eram os boxes, não tinha porta, a gente ali com a caixinha de ferramenta, povo em cima assim, não tinha no camarote, eles ficavam sentados assim, de vez em quando caía uma chinela em cima do carro. Então isso aí, vou ter que ver o que é isso hoje. Então realmente a gente sente que está fazendo muito pelo esporte. Então é bacana isso, é sensacional. A arrancada cresce constantemente no Brasil. Em 2010, acontece o primeiro Campeonato Brasileiro Oficial da CBA, com etapas em Porto Alegre, no Veloparque, em Curitiba e em São Paulo. Fortaleza, Manaus e Goiânia já estão na fila esperando estarem no calendário em um breve futuro. Logo após o intervalo, os bastidores da direção de provas no Brasil.